Vamos mais um cafezinho, vamos falar de orientação a objeto, programação funcional, partes móveis. Vamos lá? Bom, tem muita gente que não entende porque precisa de programação orientada a objeto, porque precisa de programação funcional, porque existem modelos de programação, conceitos assim, né? Eu tenho até um vídeo, quando eu estava fazendo minha playlist de DDD, eu me deparei com uma hora que o autor falava que a linguagem evolui, a linguagem não sei o quê, e eu lembrei de um artigo que eu tinha lido não sei se era na ACM, eu acho que era na ACM, que era sobre linguagem de programação, que como é que as linguagens de programação evoluem, né? E aí eu falei, vou fazer um vídeo sobre como as linguagens de programação evoluem, e por trás de uma linguagem de programação existem alguns conceitos, como o modelo que aquela linguagem de programação segue, né? Ou, tipo, o modelo, a estrutura que ela segue. Não, assim, uma linguagem de programação, ela nunca está sozinha no mundo. Ela sempre tem ali um idioma, conceitos idiomáticos ali, né? Então, por exemplo, se você desenvolve Java, e você tem que ficar atento, assim, sempre que você for aprender uma linguagem de programação, recomendo que você olhe o código de quem faz essa linguagem, de quem usa a linguagem bastante tempo, e tente identificar algumas coisas, né? Uma é assim, como é que você dá nome às coisas, né? Por exemplo, se você fosse lá no C++ do Windows, você tinha um tal de notação húngara, né? Ah, que é uma forma de dar nome às coisas. A notação húngara você consegue. Não é assim, dê nome significativo às coisas como um autor fala isso. Não, você pode, tipo, tem uma maneira objetiva de dar nome às coisas, né? Tá a notação húngara lá. Aliás, às vezes eu até uso assim um derivado da notação húngara quando eu vou dar nome às coisas nos meus projetos, né? Mas assim, o que eu quero dizer disso é que as linguagens de programação elas existem para resolver alguns problemas. E para resolver alguns problemas, ela usa alguns conceitos, né? E aí, orientação a objeto e programação funcional estão dentro desses conceitos, né? Então, assim, não é aquela coisa que o influencer ali, o sênior de 3 anos ali, gosta de falar assim, ai, eu não sei por que inventaram tal coisa, né? Tem muita gente que tenta ter essa abordagem, né? Tentar, tipo, pelo auge da experiência da pessoa, falar assim, eu não sei porque inventaram tal coisa é inútil, né? Tipo, cara, pode ser inútil pra você, mas pros outros não é. E ainda digo mais, assim, pode ser inútil porque você não saiba a utilidade, né? E aí eu chego em orientação a objeto e programação funcional, assim. Tem um tweet do Michael Feathers, para quem não sabe, Michael Feathers é um autor de um livro que tá bem ali, ó, Trabalhando Eficaz com Código Legado, um livro muito bom, assim. Se você trabalha com código legado, recomendo, sei lá, dá uma lida nele, procura, deve ter PDF online. É um livro, eu li ele em 2015 ou 14, se não me engano, não, 2014 ou 13. Eu li ele quando eu tava trabalhando muito com código ligado, era um código C++, assim, e ele me deu várias dicas boas, assim. Uma delas era, tipo, aplicar alguns design patterns ali para você entender aquela funcionalidade, você, tipo, não alterar aquele código que você não entende, né, completamente, ou tentar adicionar testes. Então, assim, gostei muito do livro dele. E aí tem um tweet que ele consegue resumir o que é orientação a objeto e o que é programação funcional de uma maneira maravilhosa, né? Ele fala assim, ó, orientação a objeto torna o código compreensível, encapsulando as partes móveis. Programação funcional torna o código compreensível, minimizando as partes móveis, né? Então vamos tentar entender isso aí. A gente tem um código, parte móvel. O que é parte móvel? São aquelas variáveis ali que você usa para fazer o seu gerenciamento do estado da sua aplicação, né? Então, eu gosto muito do exemplo que eu usei uma vez, que eu peguei um código legado muito complicado mesmo na atual empresa, e aí ele tinha um algoritmo de buffering, né? Tinha um algoritmo de buffer que estava espalhado por uma classe Deus, que era uma classe gigantesca, lá tinha os seus 2.000 linhas, e esse algoritmo de buffering estava separado. E aí eu vi que esse algoritmo de buffering ele tinha mais ou menos umas três variáveis, assim, né? Ele tinha a variável que era uma lista, né? Então, toda vez que eu recebia um registro, eu colocava nessa lista. Depois, ele alterava duas coisas. Ele alterava, eu não lembro se ele alterava o tamanho da lista, né? E ele levava esse tamanho da lista.
sei lá, eu acho que ele calculava o tamanho da lista, né? Mas ele tinha uma outra variável, que era o tamanho máximo da lista. Ele tinha quatro variáveis, né? Ele tinha a lista, o tamanho máximo da lista, que isso aqui não era uma variável, era uma constante, mas estava lá como uma variável. Ele tinha o tamanho máximo da lista. Minto, na verdade era uma propriedade, né? Então ele lia das configurações. Ele tinha o tamanho máximo da lista, o tempo máximo de timeout, então receber a última mensagem, quando é que eu vou disparar o flush, né? E o timestamp que eu recebi a última mensagem. Então ele gerenciava essas quatro propriedades, né? Essas quatro variáveis dentro daquele código, né? Então o código estava processando aqueles registros e ele estava ali, tipo, fazendo um buffering daquele cara, né? Esse é o termo correto, ele estava fazendo um buffering daquele cara para quê? Para fazer um flush posterior, né? Então quando a gente pensa assim, o que são as partes móveis? São essas quatro variáveis. Essas quatro variáveis são as partes móveis. Mas você fala assim, tá, mas tipo, é inevitável ter que lidar com essas quatro variáveis. Não, não é inevitável. Não é inevitável. Elas podem ser o quê? Encapsuladas. Essa é a questão. A orientação objeto faz para encapsular variáveis, né? Como é que você encapsula variáveis? Primeiro você tem que criar um contrato. Você tem que entender o que está sendo feito. Você não, assim, não existe. E aí eu repito assim: mas você for pegar lá o Clean Code, que é um livro que eu não gosto muito, não gosto muito, não gosto de maneira nenhuma, né? Ele vai dizer que você não pode ter métodos longos. Aí se eu fosse aplicar Clean Code lá, eu ia fazer o quê? Eu ia pegar aquele código, não ia separar aquele código, e eu ia pegar e criar funções pequenas, né? O que muitas vezes ia complicar mais aquele código, porque eu ia remover a estrutura, tipo, e eu vejo muito código que é feito com clean code, né? Que a pessoa faz o quê? Em vez de você a pessoa vai lá, tipo, recebeu uma mensagem, ela fala assim, ó, adiciona na lista, atualiza o timestamp, e ela põe o quê? Voltado para o que tá fazendo, que é errado, né? Assim, no meu ponto de vista, um código, ele não tem que dizer aquilo que ele está fazendo. Por que ele não tem que dizer aquilo que ele está fazendo? Porque é óbvio. Se a pessoa pegar ali e abrir aquele método, vai dizer assim, tô atualizando a lista. Tá, mas a pessoa não. A pessoa sabe o que está sendo feito objetivamente. Ela não sabe o que está sendo feito qualitativamente, né? E aí, esse salto qualitativo, ele só é feito através da subjetividade. E é isso que acontece quando encapsula as partes móveis. E como é que a gente descobre isso, né? Eu tenho até um vídeo que eu falei isso, deu até chabu aí, algumas pessoas me criticaram muito no Twitter na época, né? Como é que a gente descobre essas partes móveis e entende o que está sendo feito? A gente tem que fazer perguntas ao código, né? Fazer as perguntas e tentar levar o nível. O que está sendo feito aqui, né? Assim, a resposta. Eu estou atualizando o timestamp. Mas você está atualizando o timestamp para quê? Porque depois eu vou ter que fazer o flush. Beleza. Então você tem aí uma responsabilidade, né? Aí você tem que o quê? Listar a responsabilidade da classe, né? Em algum momento alguém vai dizer assim, consome mensagem, faz um buffering. Opa, tem um buffer aqui. Então, assim, eu posso pegar, remover. E aí eu falo assim, faz um buffering. E aí tudo que eu for listando, esse código aqui tá para essa responsabilidade, esse código aqui tá para essa responsabilidade. E aí tudo que eu listar com essa responsabilidade, eu vou o quê? Eu vou extrair para uma nova classe. E aquela classe ela vai ter uma forma de interação com a minha classe atual, por exemplo. Então, vamos voltar aqui. Lembra que eu tinha quatro variáveis, né? A fila, o tamanho máximo da fila, o timeout e a última mensagem recebida. Tipo, essas quatro variáveis, eu posso reduzir em apenas uma. Mas eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber como eu me relaciono essa classe com essa aqui. E aí um conceito que eu acho muito interessante é o tell don't ask, né? Então, por exemplo, em vez de eu perguntar para aquela classe nova ali, buffer, qual foi o último timeout? Qual foi o último timestamp para eu calcular o timeout na outra classe? Não, eu não tenho que perguntar. Eu tenho que fazer perguntas subjetivas para aquela classe. Eu falo assim, olha, buffering, eu entendi que você vai fazer a bufferização, é responsabilidade de sua classe. E aí lembra que eu falei ou ontem, sobre você antropomorfizar as classes, você conversar com ela. Então você tem que dizer assim, buffering, eu entendi que você vai fazer a bufferização e você vai controlar toda a questão do buffer. Então eu tenho duas formas de conversar com você. A primeira, três, desculpa, né? A primeira é assim, olha, tome os objetos que eu recebi. A segunda é, preciso fazer buffering ou estou pronto para fazer buffering is ready. E a terceira é,
me volta as mensagens que eu tenho que fazer o flush. Então, assim, eu removi de 4 explorações móveis para uma e de várias contas para 3 perguntas objetivas, assim, completamente compreensíveis. Então, ao invés de ficar atualizando ali timestamp, não sei o que, fazendo cálculo, eu consegui de uma forma simples só perguntar ali 3 coisas. Olha, tome meus objetos, você está pronto e me dê as mensagens. Pronto, assim, ficou muito mais simples. Então você o quê? Você tornou o código compreensível, né? E não compreensível no sentido de ele está dizendo o que ele está fazendo, mas compreensível no sentido de ele está dizendo o que ele deve fazer. Porque assim, se eu falo assim, estou alterando o valor do timestamp, você não tem erro naquele código. Mas se eu disser assim, estou calculando. Assim, essa classe ela salva o último timestamp para calcular o tempo. Tipo, se você descrever isso, você vai conseguir ler aquela descrição na classe. A classe tem que ter uma documentação, tem que ter um comentário ali, e você vai ter que avaliar se está sendo feito de forma certa ou errada, né? Tanto que faz alguns meses eu encontrei um bug nessa classe que eu olhei assim e falei, nossa, isso podia ser um bug, né? E que se o código tivesse usando o nome descritivo, só descrevendo o que ele tá fazendo, não teria, porque assim, o nome descritivo só descreve o que ele tá fazendo. Se ele tem um bug, o nome descritivo vai descrever o bug que tem nele, né? E depois tem Functional Programming, Make Code Understandable by Funcional Programação funcional torna o código compreensível, minimizando as partes novas. O que ele faz, né? O que você tem que fazer com programação funcional? Você vai tentar, de forma, não usar variáveis, você vai tentar usar funções puras, né? Então, por exemplo, quando você vamos pensar aqui, né? E assim, não existe uma oposição em programação funcional e programação orientada a objeto. Quem pensa isso é meio bobinho, assim, sabe? As duas têm seu objetivo, elas dão, elas têm, elas têm objetivos distintos e contextos distintos, né? Então, programação funcional, assim, é muito difícil você ter, tipo, programação funcional você não tem estado interno, muitas vezes, assim, tem estado interno, mas você tem funções puras, você consegue fazer funções puras. E você consegue usar programação funcional dentro de programações orientadas a objeto, né? Por exemplo, se você olhar ali desde o Java 7, acho que o Java 7 o Java 8, várias funcionalidades de programação orientada a objeto funcional foram inseridas dentro da linguagem de programação, né? A gente olha ali os strings. Os strings, eles são uma funcionalidade de programação funcional. Então você faz o quê? Em vez de você, preciso extrair os dados dessa lista. Em vez de você ir ali e pegar, criar uma lista nova, inteirar na outra e ir adicionando, você passa para aquela lista a maneira como deve escrever aqueles dados e com um código mais simples, ele vai escrever aqueles dados. Então, assim, qual que é a vantagem? O código fica mais fácil, mas eu acho que o código fica mais legível, porque assim, eu vou ter que olhar um loop, eu vou ter que entender o que está sendo feito naquele loop. Muitas vezes a gente faz mais de uma coisa no loop, né? Enquanto vou ter vários comandos. Enquanto na programação funcional, ele é mais declarativo. Eu declaro assim, olha, dessa lista aqui, eu quero que você me filtre todos os campos que não atendem esse predicado. Depois me ache todos faz o caching nesse tipo e me ache todos desse tipo. Então você consegue extrair dali alguns elementos de uma forma declarativa e não imperativa, dizendo assim: me interaja na lista. Se for tal coisa, ignora. Se faz o casting de tal tipo, adiciona na outra lista. Tipo, um jeito você é imperativo. Você está dando ordens para aquela lista para você pegar e fazer o que você quer. Na outra, você tá o quê? Você está dizendo para aquela lista, né? E aí, nessa aqui, você está criando um multivariável ali, né? Uma outra lista. Nessa outra aqui, você não está criando variáveis. Você está só passando para a lista uma série de comandos que ele tem que fazer. Então, assim, me interage em todos os elementos, me filtre, filtra alguns elementos que eu não quero aí, depois faz o cache nesses elementos e depois me retorna isso de uma forma de uma lista, me retorna isso de uma forma no mapa. Então, você acaba tornando um código mais compreensível. É interessante que, assim, no começo, quando eu tava começando a trabalhar com Java 8, e pior que, assim,
Eu demorei um pouco para trabalhar com o Java 8, né? O Java 8 foi lançado, eu demorei acho que um ano, 2 anos, até porque eu tava num monte de projeto legado, esses projetos C++ que eu trabalhava, né? Que aí era difícil atualizar, a build era complicada, e aí eu preferia não atualizar, e também eu tava meio desligado da comunidade Java naquela época, né? Quando eu comecei a pegar esse código com strings, com função como parâmetro, né? Com os lambdas, isso que são coisas de programação orientada funcional, programação funcional. Aliás, agora tem o Java também tem agora que é uma coisa muito legal, que é o. Ai, deu branco, deu branco, deu branco, deu branco. Java Object Pattern Matching. Tem o Pattern Matching, tem um monte de funcionalidade bem interessante que o Java adicionou de programação funcional que vai ajudar muito, assim. E eu tinha muita dificuldade de ler um string ali. Eu não entendia como é que funcionava o Lambda. E hoje eu entendo, assim. E isso veio como? E aí você pega meus cafezinhos da semana passada, que eu falei de aprender, veio de eu testar, eu validar aqueles conceitos, né? Então eu pegava. Primeiro eu fui trabalhar num projeto já com Java 8, né? E é engraçado que eu preciso fazer isso com os Javas mais recentes. Eu preciso pegar as funcionalidades dos Java mais recentes e treinar, porque a gente que é velho, assim, tipo, eu tenho 20 anos de Java, né? 21 já. Então a gente tende a usar aquilo que a gente já sabe, a gente está confortável com aquilo. Só que surge uma funcionalidade nova que a gente fala assim, poxa, eu podia usar isso aqui, mas eu tenho que estudar isso aqui. Eu falo, não, mas eu consigo fazer sem isso aqui, né? Mas é sempre bom aprender coisa nova, né? Então, pessoal, meu cafezinho aqui era sobre tentar entender para vocês, mostrar para vocês como programação funcional e como orientação a objetos pode ajudar. E aí pode ajudar de forma maravilhosa. Eu espero que tenha te ajudado. Qualquer coisa, mande uma dica pra gente. Isso aqui foi baseado num tweet do Michael Ferders, tem algum post meu e assim, veio um pouquinho desse livro aqui que eu acabei não citando. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom dia pra vocês.